Bom dia, caros amigos nacionalistas. Essa semana que se iniciou aí com a votação na Câmara dos Deputados do impeachment de Dilma Rousseff, teve uma série de desdobramentos, uma série de sinais que acabaram demonstrando que as corporações estão muito acima e são muito maiores do que o governo. E também que existe um governo acima do governo e que exatamente manipula essas marionetes que nós temos na política brasileira e principalmente essas que estão no primeiro escalão ou no topo da pirâmide. O ápice disso tudo aconteceu agora na quinta-feira, quinta para sexta-feira, quando no início da semana Dilma Rousseff, chamando aqui no Brasil os órgãos de imprensa internacionais, fez referência a um golpe de Estado que estaria em curso contra o governo dela e o governo do PT. Muito bem. O problema é que aí ela tinha agendado, curioso, na verdade dizendo, é que ela tinha agendado uma fala no Conselho da ONU, no Conselho das Nações Unidas, lá em Nova York, aonde ela iria novamente tripudiar sobre essa ideia de que estaria acontecendo um golpe aqui no Brasil, E ela viajou para Nova York e, curiosamente, em sua fala na tribuna da ONU, ela recuou e acabou não dizendo absolutamente nada a respeito de golpes ou de golpe, que estaria em curso contra o governo do PT e o governo dela aqui no Brasil. Então, muitos aí ficam assim, como aquele projeto de jornalista, chamado aí Miriam Leitão, especulando sobre ela não ter dito nada, porque isso estragaria ou isso comprometeria a entrada de recursos estrangeiros no Brasil por parte de investidores, porque deixaria no ar uma certa insegurança jurídica que poderia estar acontecendo e que ela não deveria dizer nada na ONU exatamente com relação a isso. Muito bem. Mas e todas as entrevistas que a Dilma Rousseff acabou dando para órgãos de imprensa internacionais, Os maiores órgãos de imprensa do mundo estiveram numa entrevista coletiva, onde ela exatamente citou a respeito dessa questão de golpe e montou ali uma fantasia, para que todos vamos dizer que ficassem atentos a essa questão de estar acontecendo um golpe político por aqui. Depois eu vou dar o meu ponto de vista a respeito disso. Então, os investidores, eles são muito bem informados. Essa gente lê jornais, lê revistas, E claro que todo mundo já está sabendo de tudo isso que a Dilma andou dizendo a respeito de estar em curso aqui no Brasil um golpe político contra o governo dela. E não seria um pronunciamento a mais ou a menos na ONU que iria mudar a ordem dos fatores com relação ao que ela vem dizendo ultimamente, Mas o que realmente acabou mudando a ordem dos fatores é o fato de que, com certeza, chegando lá, o pessoal da ONU sentou Dilma Rousseff em uma cadeira e disseram-lhe o seguinte, Olha, veja bem, você pode dizer o que você quiser, mas se você falar em termos de golpe, golpismo, etc., nós não vamos intervir no Brasil, porque o teu governo acabou mentindo, e quando eu falo aqui mentindo, eu não estou dizendo somente mentindo para o Zé Povinho, que votou nessa senhora para ser presidente do Brasil.
Eu estou falando que o Brasil, melhor, a dona Dilma Rousseff, em nome do Brasil, acabou mentindo para órgãos, né, como a OCDE, por exemplo, que é a Organização do Comércio, né, Internacional, com certeza com números maquiados, e que acabou levando aí todos os mega especuladores mundiais a terem perdas aqui no Brasil. Como eu já citei aqui várias vezes, o senhor Jorge Soros, né? Então, o pessoal da ONU, os representantes da ONU, com certeza disseram para Dilma: olha, você não se meta a dizer isso porque nós não vamos intervir no Brasil. Você tem duas alternativas: fazer um pronunciamento calmo, tranquilo e sair daqui como um estadista, ou sair daqui como um verdadeiro idiota, porque nós não vamos intervir, muito pelo contrário, assim que o novo governo for empossado, nós daremos o nosso apoio a ele. Ou melhor, nós daremos a nossa chancela ao novo governo, que certamente será comandado e será administrado pelos mega especuladores aqui que eu acabei dizendo aos senhores. Então, dona Dilma Rousseff escolheu não passar o ridículo e resolveu então ficar de boca fechada e usou o plano B e ficou falando lá sobre questões ambientais e outras coisas sem importância nenhuma, né? Para que deixando aí simplesmente o tempo passar. Ponto. Então as coisas funcionam dessa maneira, né? Porque se nós formos analisar na história do Brasil, nós temos esse governo acima do governo já há bastante tempo. Começamos aí com um exemplo, por exemplo, com Getúlio Vargas, que conseguiu se livrar de uma ação de impeachment e 6 meses depois se suicidou, né? De uma hora para outra, sem explicação nenhuma. Tivemos depois o senhor Jânio Quadros, que, alegando forças ocultas, renunciou ao governo. Depois, em 64, nós tivemos o Exército tomando conta do país, do governo militar, onde temos aí o grupo Ultragaz, né? Nós tivemos aí uma série de, ou melhor, todos os empresários da Fiesp, conforme narrou o senhor Paulo Egídio Martins, apoiando e já conspirando com relação ao que aconteceria em 64, já 2 anos antes, né? Já desde 62 eles já trabalhavam com a ideia. Então não existe nada de novo nisso daí. Depois veio aí Fernando Collor, né? Fernando Tancredo Neves, vamos pensar mais um pouco. Tancredo Neves morreu antes de assumir. Fernando Collor, esse foi mais esperto, né? Quando ele viu que a coisa apertou, ele renunciou e saiu correndo. Ele não quis resistir a nada, né? Não quis resistir aos governos, ao governo internacional, né? Que fica acima do governo do país. Pois bem, dentro de todos esses detalhes, né, que eu estou expondo aqui, é interessante que os senhores observem, né, essas coisas, esses detalhes, porque eles dão toda a amostra de que estamos diante de governos fracos, governos pífios, que são comandados de fora, para dentro. Eles colocam algumas marionetes sentadas nessa cadeira de presidente e ali eles fazem o que eles bem entendem com relação à economia do país. Essa semana ainda eu acabei publicando aqui alguns dados que eu consegui apurar, que eu consegui pesquisar e encontrar, que os bancos privados brasileiros, eles fazem uma tremenda chantagem com o governo com relação à questão de taxas de juros, né? Porque o governo coloca os papéis da dívida pública à venda e os bancos pressionam
para que o preço, o valor, vamos dizer assim, ou melhor, a taxa de juros suba, porque se a taxa de juros não subir, eles não compram, tá? E se eles não compram, o governo fica em maus lençóis. Então, veja como é que as coisas funcionam, tá? Estamos aí nas mãos de um governo, ou de governos fracos, de governos incapazes de se impor diante de especuladores internacionais e também de especuladores aqui internos, né? Formando aí uma rede de especulação, uma rede de roubos, uma quadrilha internacional, né? Que saqueia o nosso país já há bastante tempo, com a anuência dos políticos, presidentes, governadores e prefeitos desse país. E também essa semana nós tivemos aí o senhor Armínio Fraga, que já comentei em outros vídeos aqui, as proezas desse cidadão, aí servindo como consultor do senhor Michel Temer. Consultor no sentido de indicar pessoas para o governo. E tudo indica que o senhor Armínio Fraga, muitas vezes a pessoa fala, mas ele não vai participar do governo. Mas não é necessário que participe. É necessário apenas, ele tem hoje o papel mais importante, talvez, entre todos. Ou seja, quem ele indicar, vai sentar. E quem indicar para o Armínio Fraga indicar, ele vai indicar, né? Então, é muito complicado isso, porque ele pessoalmente não se compromete, mas com certeza ele coloca em prática planos de terceiros. E hoje ele não quer assumir o Ministério da Fazenda exatamente porque existem planos traçados aí para o futuro e, de acordo com todas as informações e todos os dados que têm vindo a público nos últimos 15 anos a respeito do senhor Armínio Fraga, ele realmente não vai querer se expor nesse momento e sentar-se numa cadeira aí de ministro da Fazenda, por exemplo. Não é? Então é isso, minha gente. Com relação a se está havendo golpe ou não está havendo golpe, eu digo para vocês que sim, está havendo um golpe, né? Mas não é um golpe político, né? Estão apenas usando a política como ferramenta para retirar a dona Dilma Rousseff daí, e daí quando eu digo muitas e muitas vezes, né, que o senhor Bolsonaro não vai chegar a lugar nenhum e não duraria sequer 2 meses no governo, exatamente eu me refiro a esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação que a própria Dilma está passando hoje, tá? Então existem aí projetos muito maiores para a nação e esse tipo de gente que não costuma não cumprir ordens à risca, acabariam aí sendo colocados na rua com muita facilidade aí pelos aqueles que oram os protocolos dos sábios de Sião, né? Para quem entende, para quem costuma pesquisar nas coisas, sabe o que eu acabei dizendo aqui, né? Esses especuladores internacionais, nova ordem mundial, está assim em curso aqui no Brasil uma campanha para que se novamente tenhamos o Brasil refém. Não sei se ter o Brasil refém do PT era melhor ou não, porque é um bando também, uma quadrilha de ladrões, né? E que não sei até que ponto fizeram alguma coisa de positivo por esse país, eu acredito que nada, né? Ou estarmos à mão de especuladores internacionais, né? Porque enquanto o nacionalismo não se afirmar nesse país, enquanto nós não tivermos aí partidos nacionalistas, movimentos nacionalistas, onde quebram-se as pernas desse sistema corrupto, desse sistema especulativo que existe no mundo, nós não sairemos da condição de colônia da qual nós vivemos desde os anos 1500. E isso é importante que fique muito bem claro. Grande abraço a todos, vida longa, estarei de volta oportunamente. Até lá.